Você já parou para pensar como somos julgados pela aparência? O que realmente define como somos tratados em situações cotidianas? No vídeo de hoje, você vai acompanhar uma história surpreendente. Um milionário que decidiu se disfarçar de pobre para testar como seria tratado ao tentar comprar um carro de luxo. Acontece mais do que imaginamos, mas o resultado dessa experiência vai além do esperado e vai te fazer refletir sobre o que realmente importa no atendimento. Imagine entrar em um lugar e ser ignorado por completo, simplesmente por não parecer adequado. Como você reagiria se tivesse o dinheiro para comprar qualquer coisa, mas fosse tratado como se não valesse nada? Ao assistir esse vídeo, você vai entender o impacto profundo que a percepção alheia pode ter sobre nós e sobre os negócios. Mais importante, você verá o que acontece quando as pessoas que julgam acabam descobrindo que estavam erradas. Já passou por uma situação em que foi subestimado? Ou será que você já julgou alguém apenas pelo que via por fora? Assista até o fim e descubra as lições valiosas que podemos aprender com essa história. Em uma manhã comum, em Fortaleza, Ceará, um empresário milionário, conhecido por seu sucesso nos negócios, decidiu realizar um experimento social audacioso. Ele queria entender como o tratamento ao cliente variava conforme a aparência. Então, deixando de lado seu terno impecável e seus acessórios de luxo, vestiu-se com roupas simples, surradas e se preparou para visitar uma renomada concessionária de carros de luxo na cidade. O que ele encontraria ali? A resposta ainda estava distante, mas ele estava determinado a descobrir. Chegando à concessionária, o contraste entre ele e os outros clientes era evidente. Enquanto os vendedores estavam acostumados a atender uma clientela com trajes elegantes e sinais visíveis de riqueza, o milionário passou despercebido. Ninguém o cumprimentou. Ele entrou, olhou ao redor, observando os veículos de luxo em exposição, mas os olhares dos funcionários pareciam atravessá-lo. Ele era, naquele momento, invisível. Ali se iniciava o primeiro choque de realidade. A aparência, para muitos, era mais importante que a essência. O milionário, já acostumado a ser recebido com pompa e circunstância, sentiu o impacto da indiferença. Mas, como parte de seu experimento, ele não reclamou. Em vez disso, decidiu continuar agindo de forma natural. Ele queria entender até onde essa discriminação implícita iria. Passou pelos modelos mais caros, demonstrando interesse, e ainda assim, os vendedores pareciam evitar qualquer tipo de interação. Sua presença não era notada, como se ele não tivesse condições de sequer perguntar o preço dos carros expostos. Isso já começava a gerar uma reflexão importante. De forma discreta, ele começou a avaliar os detalhes do ambiente. Os carros luxuosos, cada um mais imponente que o outro, brilhavam sob as luzes da concessionária. Mas o verdadeiro brilho parecia estar reservado apenas para aqueles que ostentavam sinais externos de riqueza. Era impossível não notar como outros clientes, bem vestidos, recebiam atenção imediata. O milionário, agora experimentando o peso do preconceito, sabia que estava apenas no início de sua jornada. A pergunta que ecoava em sua mente era: como ele seria tratado se revelasse quem realmente era? Enquanto caminhava lentamente pelos corredores, ele observava os outros clientes sendo atendidos com sorrisos calorosos e gestos amigáveis. Interessante, pensou ele, como o valor de alguém é medido em situações como essa. O silêncio ao seu redor era a confirmação de que sua roupa falava mais alto que sua real fortuna. Cada passo reforçava a lição que estava aprendendo. A aparência é frequentemente mais valorizada que o caráter ou a capacidade financeira de uma pessoa. Essa era a primeira de muitas revelações que viriam. Ainda assim, o empresário não se deixava abalar. Seu objetivo era ir até o fim, descobrir até onde essa barreira invisível seria erguida. Apesar do desconforto, ele permanecia firme, pois sabia que a verdade só poderia ser exposta se ele continuasse com o disfarce. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, alguém teria que lhe oferecer atenção, mesmo que apenas por curiosidade. Mas quanto tempo levaria até que isso acontecesse? Ele decidiu testar os limites dessa exclusão. De tempos em tempos, ele trocava olhares com os vendedores, tentando atrair algum tipo de interação. No entanto, os vendedores desviavam o olhar, fingindo estar ocupados ou ocupando-se com clientes visivelmente mais abastados. Quanto vale um cliente? Ele se perguntava, internamente. A lição se tornava cada vez mais clara. Em lugares como aquele, a imagem vale muito mais do que o conteúdo. Cada minuto que passava reforçava essa verdade. Finalmente, ele decidiu que era hora de ser mais direto. Aproximou-se de um dos carros mais caros da concessionária e, sem hesitar, passou a mão sobre o veículo, como se o estivesse avaliando com interesse genuíno. Mesmo assim, nenhum dos vendedores se aproximou. Ele estava decidido a comprar o carro, mas a questão agora era:
Será que alguém lhe daria atenção ou seria completamente ignorado até o fim de sua visita? A experiência estava apenas começando, e a resposta ainda estava por vir. A frieza do atendimento na concessionária de luxo começava a se tornar cada vez mais evidente. O milionário disfarçado percebeu que, mesmo diante dos sinais de interesse que estava dando, os vendedores continuavam ignorando sua presença. Aquilo já estava mais do que claro. Para eles, ele não representava um cliente em potencial. A barreira da aparência parecia ser intransponível naquele momento. No entanto, ele não desistiu, pois sabia que o teste social que estava realizando ainda tinha muito a revelar. Apesar da indiferença, ele decidiu continuar avaliando os carros, como qualquer cliente interessado faria. Passou mais alguns minutos observando os veículos mais luxuosos, avaliando as especificações técnicas, a performance dos motores e os acabamentos internos. Seu conhecimento sobre automóveis era vasto, e ele sabia exatamente o que procurava. Mesmo assim, nenhum dos vendedores se aproximou para oferecer ajuda ou uma palavra de orientação. Para eles, aquele homem simples, de roupas gastas, parecia não ter relevância. E, nesse momento, o milionário percebeu a profundidade do preconceito que estava enraizado ali. Quando finalmente conseguiu chamar a atenção de um dos funcionários, foi apenas por acaso. Um jovem vendedor, recém-contratado, cruzou seu caminho e, sem perceber seu disfarce, sorriu e o cumprimentou. O empresário aproveitou a oportunidade para fazer perguntas sobre os carros em exibição. "Quanto custa este aqui?", perguntou ele, apontando para um dos veículos mais caros da loja. O jovem, ainda sem perceber a identidade de seu interlocutor, gaguejou por um momento, surpreso com a pergunta. Mas logo recuperou o controle da situação e respondeu com educação. A resposta foi rápida, mas carregada de uma leve hesitação. O vendedor parecia incomodado com a pergunta, provavelmente achando que o homem de aparência humilde não poderia pagar por aquele carro. Mesmo assim, seguiu o protocolo e explicou as características do veículo. Ao longo da explicação, o milionário fazia perguntas técnicas, demonstrando profundo conhecimento sobre o que estava perguntando. Era uma situação curiosa. O vendedor falava com um cliente que, à primeira vista, parecia improvável, mas que sabia mais sobre os carros do que a maioria das pessoas que ele já havia atendido. O empresário, com seu disfarce impecável, conseguiu que o vendedor começasse a lhe dar atenção, mas ainda havia um clima de ceticismo no ar. Era nítido que o jovem vendedor estava com dúvidas sobre a capacidade financeira do cliente, e isso transparecia em sua linguagem corporal. A cada pergunta respondida, o vendedor olhava para os lados, como se esperasse que algum superior viesse interromper a conversa. O milionário percebia isso e continuava com seu plano, sem revelar sua verdadeira identidade. Ele sabia que estava chegando a um ponto crucial em seu experimento social. Pouco depois de um diálogo superficial, o jovem vendedor pediu licença, dizendo que precisaria checar algumas informações. O milionário viu a oportunidade escapando mais uma vez. Ao se distanciar, o vendedor foi conversar com um colega mais experiente, e ambos lançaram olhares rápidos em direção ao empresário disfarçado. O que aconteceria em seguida? Seria ele finalmente atendido com a atenção que merecia ou o preconceito voltaria a prevalecer? A tensão no ar era palpável, e o milionário sabia que o desfecho dessa história seria revelador. Enquanto aguardava, o milionário olhou ao redor mais uma vez, observando como os outros clientes, que ostentavam roupas de grife e acessórios caros, eram tratados com verdadeira devoção pelos funcionários. Eles recebiam sorrisos, gestos respeitosos e a máxima atenção. Era como se houvesse uma hierarquia invisível, em que os mais ricos, ou pelo menos os que pareciam ser, eram sempre prioridade. Ele refletiu por um momento sobre quantas vezes, ao longo de sua vida, poderia ter sido vítima desse mesmo tipo de discriminação antes de atingir o sucesso. O jovem vendedor finalmente voltou, agora acompanhado de seu superior, um homem de meia idade, com ares de autoridade e olhar sério. Eles se aproximaram do milionário com uma expressão neutra, que logo mudaria dependendo da primeira impressão que ele transmitisse. "Bom dia", disse o supervisor com voz firme, tentando esconder sua dúvida. "Meu colega mencionou que você está interessado em um de nossos modelos. Em que posso ajudar?" O milionário sabia que o teste estava prestes a ficar ainda mais interessante. Agora, ele estava diante de um dilema: revelar sua verdadeira identidade e encerrar o experimento ou continuar disfarçado e levar a situação ao extremo. O supervisor parecia incerto sobre a abordagem, como se estivesse avaliando mentalmente se o homem à sua frente realmente tinha a intenção, ou a capacidade, de comprar o carro. O milionário, no entanto, estava decidido a manter o jogo por mais um tempo. "Estou interessado, sim", respondeu calmamente. "Mas ainda tenho algumas perguntas sobre o veículo."
O próximo passo definiria como ele seria tratado. O supervisor da concessionária olhou para o milionário disfarçado com uma expressão de curiosidade misturada com ceticismo. Ele não estava acostumado a ver clientes com aquela aparência demonstrando interesse por veículos tão caros. Mesmo assim, manteve a postura profissional e começou a responder às perguntas do empresário. Este modelo é um dos mais avançados tecnologicamente, disse ele, enquanto explicava detalhes sobre o desempenho do carro, o motor e as funcionalidades de luxo que vinham com a máquina. O milionário, por sua vez, ouvia atentamente, com o olhar analítico de quem já conhecia todas aquelas informações. À medida que a conversa avançava, o supervisor notava que o homem diante dele não era um cliente comum. A maneira como o milionário questionava sobre os detalhes técnicos do carro, a precisão de suas perguntas, tudo indicava que ele tinha um conhecimento muito profundo sobre o veículo. Isso começou a despertar a curiosidade do supervisor, que passou a tratá-lo com um pouco mais de respeito, embora ainda estivesse hesitante em acreditar que aquele cliente poderia realmente comprar um carro de tal valor. O empresário, por sua vez, aproveitava cada segundo para observar as sutilezas das reações à sua presença. Após alguns minutos de conversa, o milionário disfarçado decidiu elevar um pouco mais a situação. Eu estou pensando em levar este carro, disse com a mesma calma de antes, sem dar muita importância ao impacto que essas palavras causariam. O supervisor imediatamente mudou de postura, ajustando o tom de voz e adotando uma postura mais cordial. Ah, excelente escolha, senhor, respondeu ele, disfarçando a surpresa. Você gostaria de fazer um test drive para experimentar o carro? Era nesse momento que o experimento social tomaria um novo rumo, à medida que o interesse do vendedor começava a aumentar. A oferta do test drive não foi exatamente uma surpresa para o milionário, mas ele sabia que era o momento certo para aceitar. Sim, eu adoraria, respondeu sem hesitar. O supervisor, agora mais disposto a prestar um atendimento de qualidade, começou a organizar os detalhes do teste. No entanto, o milionário percebeu que, mesmo com a mudança no tratamento, ainda havia uma sombra de dúvida no ar. A aparência humilde que ele mantinha ainda influenciava as atitudes dos funcionários, e ele sabia que o preconceito não havia sido completamente superado. Mas ele estava disposto a ver até onde aquilo iria. Enquanto aguardava a preparação do carro para o test drive, o milionário olhava ao redor, mais uma vez observando os outros clientes. As dinâmicas sociais dentro da concessionária eram claras. Quem ostentava riqueza era tratado com prioridade. Ele já havia testemunhado isso várias vezes naquele dia. No entanto, seu plano era continuar com o disfarce até o último momento. O supervisor voltou, com as chaves do carro nas mãos, e convidou a seguir até o veículo para o teste. Por aqui, senhor, disse, com um leve gesto de mão, demonstrando uma formalidade que antes não existia. Ao entrar no carro, o milionário sentiu o conforto imediato do interior luxuoso. Ele conhecia aquela sensação, afinal, já possuía vários veículos de alto padrão. Mas, dessa vez, era diferente. Ele estava ali como outra pessoa, um ninguém aos olhos da concessionária. Durante o test drive, o supervisor sentou-se ao seu lado e explicou mais detalhes sobre o carro, enquanto o milionário dirigia com precisão. Cada resposta do empresário era calculada, sem dar qualquer pista de sua real identidade. O supervisor, embora mais atencioso, ainda parecia duvidar que aquela venda se concretizaria. Enquanto percorria as ruas de Fortaleza no carro de luxo, o milionário não pôde deixar de refletir sobre a diferença no tratamento que receberia se estivesse vestido de acordo com sua verdadeira condição financeira. O simples fato de se vestir de forma humilde transformava toda a experiência de compra em algo completamente diferente. Ele havia sido ignorado no início, e agora, só começava a receber um atendimento adequado porque demonstrou conhecimento e interesse em um produto de alto valor. Ainda assim, sentia que a barreira do preconceito não havia sido totalmente quebrada. De volta à concessionária, após o test drive, o milionário estava preparado para o próximo passo. Ele ainda não havia revelado sua verdadeira identidade, mas sabia que estava próximo do momento em que o faria. O supervisor, por outro lado, agora estava mais confiante de que poderia fechar a venda, embora ainda demonstrasse um certo nervosismo. Então, o que achou do carro? Perguntou ele, com um sorriso formal. O milionário, ainda mantendo o disfarce, respondeu calmamente: é exatamente o que estou procurando. Gostaria de discutir as formas de pagamento. Essas palavras causaram uma reação visível no supervisor, que agora parecia animado com a possibilidade de fechar uma venda tão significativa. Claro, podemos ir ao escritório e discutir as opções, disse ele, conduzindo o milionário até uma sala mais privada dentro da concessionária.
Ali, os próximos passos seriam dados, e o empresário estava preparado para levar seu experimento social a um novo nível. Ele sabia que a reação dos vendedores seria completamente diferente quando soubessem quem ele realmente era, e esse momento de revelação se aproximava. O milionário se acomodou na cadeira do escritório, enquanto o supervisor buscava os papéis e começava a preparar a documentação necessária para a compra. A tensão no ar era palpável, mas o empresário mantinha sua calma inabalável. Sabia que a lição que estava prestes a ensinar aos funcionários da concessionária seria uma das mais marcantes de suas vidas. Afinal, ele estava ali não apenas para comprar um carro, mas para provar um ponto crucial. O valor de uma pessoa nunca deveria ser medido pela aparência. Sentado na sala privada da concessionária, o milionário mantinha compostura enquanto o supervisor trazia a papelada necessária para discutir as formas de pagamento do carro. O ambiente, que antes parecia repleto de indiferença, agora tinha mudado de forma sutil. A atenção que ele recebia era outra, e tudo por conta de sua decisão em mostrar interesse por um dos carros mais caros da loja. Mesmo assim, ele sabia que a dúvida ainda pairava no ar. Os vendedores, embora mais atentos, ainda não estavam completamente convencidos de que aquele homem de aparência simples teria como pagar pelo veículo de luxo. O supervisor, agora mais empenhado, trouxe uma proposta de pagamento e começou a explicá-la. Temos algumas opções de financiamento, mas também aceitamos pagamento à vista, caso o senhor prefira. Ele tentava manter a cordialidade, mas o desconforto era notável. Mesmo sem dizer nada explicitamente, a linguagem corporal do supervisor deixava claro que ele ainda não acreditava totalmente na capacidade financeira do cliente. O milionário ouvia tudo com atenção, analisando cada detalhe da proposta, mas sem revelar ainda suas verdadeiras intenções. O empresário, então, decidiu fazer uma pausa estratégica antes de dar sua resposta. Ele sabia que estava perto do clímax de seu experimento social e queria estender um pouco mais o suspense. Eu prefiro pagar à vista, disse ele com tranquilidade, observando atentamente a reação do supervisor. O impacto de suas palavras foi imediato. O rosto do vendedor mudou de expressão em questão de segundos. Era evidente que ele não esperava essa resposta. Até aquele momento, o supervisor imaginava que o cliente pediria um parcelamento extenso ou desistiria da compra. Após uma breve pausa, o supervisor forçou um sorriso e disse: "Isso é ótimo, senhor. Posso preparar a documentação para pagamento à vista agora mesmo." Ele começou a se mover rapidamente, mais do que o normal, quase em um estado de nervosismo. A perspectiva de uma venda tão grande estava prestes a se concretizar, mas a aparência do cliente ainda gerava uma tensão sutil. O milionário continuava observando cada movimento com calma, sem pressa. O silêncio na sala era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos papéis sendo organizados sobre a mesa. Enquanto o supervisor trabalhava nos documentos, o milionário começou a refletir sobre o que aconteceria a seguir. Ele sabia que o momento da revelação estava se aproximando, e isso traria um impacto profundo não apenas para o supervisor, mas para todos os funcionários da concessionária. Seu plano não era apenas comprar o carro, mas sim provocar uma mudança na mentalidade das pessoas ali, principalmente sobre o valor que atribuem à aparência. Ele estava prestes a expor uma verdade muitas vezes ignorada. As aparências podem enganar. Durante o processo, outros vendedores começaram a se aproximar discretamente, curiosos sobre o cliente que, até pouco tempo atrás, era completamente ignorado. A notícia de que ele estava prestes a pagar à vista por um dos carros mais caros da loja começou a se espalhar, e o interesse aumentava rapidamente. Eles trocavam olhares, cochichavam entre si, tentando entender como alguém com uma aparência tão modesta poderia estar em uma negociação de um carro de alto valor. O milionário percebia tudo isso e sorria internamente, sabendo que em breve o verdadeiro impacto de sua experiência seria sentido. O supervisor, por sua vez, agora tratava o empresário com uma formalidade exagerada. "Só mais um momento, senhor. Estamos quase concluindo", disse ele, visivelmente tenso. O milionário, mantendo a calma, esperava pacientemente. Ele sabia que, apesar da mudança no atendimento, o preconceito ainda estava presente, enraizado nas primeiras impressões que os funcionários tiveram dele. A revelação final seria um choque para todos, e ele queria que isso acontecesse no momento certo. Ele tinha o controle da situação, e isso o deixava tranquilo. Finalmente, o supervisor terminou de preparar todos os documentos necessários para a compra. "Aqui está, senhor", disse ele, entregando a papelada. "Precisamos apenas da sua assinatura e podemos proceder com o pagamento." O milionário pegou os documentos, mas antes de assinar, decidiu fazer uma última pergunta. "Você me disse que este é um dos melhores carros disponíveis, certo?" O supervisor assentiu rapidamente,
tentando mostrar entusiasmo. Sim, senhor, é o modelo mais completo que temos. O empresário então sorriu levemente e disse: ótimo, eu vou levá-lo, mas com uma condição. O supervisor ficou em silêncio, esperando pelo que viria a seguir. Quero que você trate todos os clientes, independentemente de como eles se vestem, com o mesmo respeito que você me trata agora. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, enquanto o supervisor absorvia as palavras. Ele não sabia como responder de imediato. A verdade sobre o experimento estava começando a se revelar. O milionário continuou: nem todos que entram aqui precisam se vestir como milionários para comprar um carro de luxo. Às vezes, as aparências enganam. Essas palavras atingiram o supervisor como um choque. O milionário assinou os papéis, sem dizer mais nada sobre sua verdadeira identidade, mas o impacto de sua presença e de suas palavras já começava a surtir efeito. Os vendedores, agora mais atentos, perceberam que estavam diante de alguém que não era apenas um cliente comum. Ele havia dado uma lição que ninguém ali esqueceria tão cedo. A compra estava quase concluída, mas o verdadeiro aprendizado estava apenas começando. O supervisor ficou imóvel por alguns segundos, absorvendo as palavras do milionário. Era como se, naquele momento, a ficha tivesse finalmente caído. A ideia de que um cliente tão valioso havia sido subestimado pela simples aparência tomou conta de sua mente. Ele sabia que o que acabará de ouvir não era apenas uma observação casual, mas uma lição valiosa sobre como o atendimento deveria ser. Claro, senhor, tem toda a razão, respondeu o supervisor, com uma expressão de leve desconforto, percebendo a profundidade do que estava sendo dito. Ao assinar os documentos e finalizar a compra, o milionário sabia que havia conseguido algo muito maior do que apenas um carro de luxo. Ele havia conseguido expor a fragilidade do julgamento superficial e o impacto que isso pode ter em negócios como aquele. O supervisor, ainda um pouco desconcertado, se desculpou pela demora e conduziu o milionário até o caixa, onde ele poderia fazer o pagamento. O ambiente agora era outro. O respeito, antes inexistente, finalmente estava presente. Mas para o empresário, aquilo ainda não era o suficiente. Ele sabia que essa mudança no comportamento não deveria ocorrer apenas por conta do dinheiro envolvido. Ao chegar ao caixa, o milionário revelou que faria o pagamento à vista, como havia prometido. Ele retirou seu cartão de crédito e fez a transação sem qualquer hesitação. O valor era alto, mas para ele, aquele carro representava muito mais do que um simples bem material. Era a prova de que ele havia conseguido realizar o experimento social que planejara desde o início. O dinheiro saiu de sua conta com a facilidade de alguém acostumado a lidar com grandes somas, mas o verdadeiro valor estava na lição que ele estava deixando para os funcionários da concessionária. Enquanto o pagamento era processado, os vendedores da concessionária começaram a se aglomerar discretamente, observando de longe. A incredulidade nos rostos de alguns deles era visível. Como aquele homem, com roupas tão simples, havia conseguido pagar à vista por um dos carros mais caros da loja. O preconceito, que antes era sutil, agora se revelava de forma clara. O milionário sentia que havia deixado uma marca, uma impressão duradoura sobre o verdadeiro valor das pessoas e como as aparências podem ser enganosas. Com a compra finalizada e o carro oficialmente em seu nome, o milionário caminhou até o veículo, acompanhado pelo supervisor e por alguns outros vendedores que agora pareciam interessados em agradá-lo a qualquer custo. Mas ele não estava ali para receber tratamento especial. Estava ali para mostrar que todos deveriam ser tratados com o mesmo respeito, independentemente de sua aparência ou status financeiro. Ele se virou para o supervisor, com um leve sorriso no rosto, e disse: "Eu espero que essa experiência tenha sido tão valiosa para você quanto foi para mim." Essas palavras ficaram ecoando na mente do supervisor, que, agora, claramente percebia o impacto de suas ações e de como o julgamento apressado havia influenciado sua forma de tratar o cliente. Ele tentou justificar a situação, dizendo que a correria do dia muitas vezes fazia com que eles deixassem passar alguns detalhes importantes, mas o milionário, com sua sabedoria tranquila, apenas acenou com a cabeça. "O que importa", disse o empresário, "é o que você faz a partir de agora. Lembre-se sempre, nunca julgue um livro pela capa." As palavras do milionário penetraram profundamente nos pensamentos do supervisor e dos outros vendedores ao redor. Aquele homem, que antes parecia ser apenas mais um cliente comum, agora era visto como alguém que havia exposto uma verdade inconveniente sobre o comportamento deles. Ao entrar no carro de luxo recém-comprado, o empresário olhou mais uma vez para os rostos ao seu redor. Havia uma mistura de admiração e arrependimento. Eles sabiam que haviam subestimado alguém que poderia ter sido tratado de maneira muito diferente desde o início. Ao ligar o carro e ouvir o ronco poderoso do motor, o milionário fez questão de agradecer o atendimento, mesmo que tardio.
Obrigado pelo seu tempo, disse ele com simplicidade. Mas lembre-se, todos merecem o mesmo tratamento, não importa como estão vestidos. Com essas palavras, ele partiu, dirigindo pelas ruas de Fortaleza. Sua missão ali estava cumprida, mas ele sabia que as lições daquele dia ficariam para sempre gravadas na mente de cada um que testemunhou aquela experiência. Nos dias que se seguiram, a história daquele milionário disfarçado começou a se espalhar entre os funcionários da concessionária e até mesmo entre os clientes. O episódio tornou-se uma lição prática sobre preconceito e atendimento, e, aos poucos, a cultura dentro da loja começou a mudar. Vendedores passaram a prestar mais atenção nos clientes, independentemente de sua aparência. O impacto da experiência daquele dia reverberou além das paredes da concessionária, servindo como uma lembrança de que, no mundo dos negócios e da vida, o respeito e a consideração devem ser universais. Os dias que se seguiram ao episódio do milionário disfarçado foram de reflexão intensa entre os funcionários da concessionária em Fortaleza. O supervisor, em especial, não conseguia parar de pensar na lição que havia aprendido. Ele sabia que, naquele dia, algo dentro dele havia mudado. O que antes parecia uma simples transação de venda agora era visto como uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Ele percebera que seu julgamento precipitado havia quase custado uma venda significativa, pior ainda, revelado uma falha fundamental no modo como tratava as pessoas. Entre os vendedores, o impacto também foi profundo. O episódio virou assunto nos corredores da concessionária. Aquela história de um homem humilde, que na verdade era um milionário, se espalhou rapidamente entre os funcionários. Muitos se questionavam se já haviam cometido o mesmo erro com outros clientes. Será que deixei escapar oportunidades por conta do preconceito? Alguns pensavam. O incidente começou a despertar uma nova consciência no time, uma consciência de que cada cliente deveria ser tratado com o mesmo respeito, independentemente de sua aparência. Um treinamento interno foi organizado pela gerência para tratar especificamente de atendimento sem preconceito. Durante as sessões, o caso do milionário foi discutido abertamente. Era um exemplo claro de como julgamentos apressados poderiam prejudicar não só as vendas, mas também a reputação da empresa. Os vendedores foram incentivados a refletir sobre suas atitudes e aprenderam a lidar com cada cliente com mais empatia e respeito. O que antes era um comportamento enraizado na cultura da loja, a preferência pelos clientes que aparentavam riqueza, agora começava a ser desconstruído. O supervisor, que antes liderava com base em números e metas, agora adotava uma postura diferente. Ele se tornará mais atento ao comportamento dos vendedores, garantindo que cada cliente fosse tratado igualmente. Sua liderança ganhou um toque mais humano, e ele passou a enfatizar a importância do atendimento de qualidade como um reflexo dos valores da empresa. Em reuniões com sua equipe, o supervisor repetia constantemente: "Nunca sabemos quem pode estar do outro lado do balcão. Trate todos com o respeito que merecem." Alguns vendedores ainda enfrentavam resistência interna. Para eles, era difícil desapegar da mentalidade de que os sinais externos de riqueza, como roupas, carros e acessórios, eram indicadores diretos da capacidade financeira de um cliente. Mas com o tempo, essa mentalidade começou a mudar. Casos como o do milionário disfarçado serviam como lembretes poderosos de que nem tudo era o que parecia. Em uma ocasião, um dos vendedores, que havia sido especialmente cético no dia do experimento, compartilhou com seus colegas: "Eu subestimei aquele homem. Nunca mais quero cometer esse erro." A mudança no atendimento começou a ser percebida pelos próprios clientes. Pessoas que antes se sentiam invisíveis ou ignoradas passaram a relatar um tratamento mais acolhedor e respeitoso. Isso gerou uma onda de feedbacks positivos para a concessionária. Clientes comentavam sobre o novo ambiente de cordialidade e como, finalmente, sentiam que eram ouvidos e respeitados, independentemente de como estavam vestidos ou de sua posição social aparente. O que havia começado como uma experiência pontual se transformava, pouco a pouco, em uma mudança significativa na cultura da empresa. Aos poucos, a concessionária começou a se destacar em Fortaleza não apenas pelos carros de luxo que vendia, mas pelo atendimento humanizado que oferecia. A gerência, observando os resultados, decidiu investir mais em treinamentos voltados à experiência do cliente. O foco deixou de ser apenas em bater metas de vendas e passou a incluir um componente de conexão genuína com as pessoas. Os vendedores, que antes corriam para atender os clientes com sinais óbvios de riqueza, agora começavam a dedicar a mesma energia e atenção a todos que entravam pela porta. O milionário, sem saber diretamente, havia plantado a semente de uma revolução silenciosa naquela loja de carros de luxo. Ele havia deixado para trás uma lição que transcendeu o simples ato de comprar um veículo.
A cultura que ele ajudou a mudar tornou-se um legado invisível, mas poderoso, que impactaria a vida de muitos outros clientes que viriam depois. A verdadeira riqueza, ele mostrará, não estava nos bens materiais, mas na maneira como tratamos as pessoas ao nosso redor. A equipe da concessionária nunca mais olharia para seus clientes da mesma maneira. A história do milionário disfarçado de pobre não ficou restrita apenas às paredes da concessionária de luxo em Fortaleza. Conforme os dias passavam, a notícia daquele episódio começou a se espalhar pela cidade. Era algo que muitos achavam difícil de acreditar. Como alguém tão rico havia se infiltrado entre as pessoas comuns para testar a forma como seria tratado? As conversas se intensificaram nas redes sociais, em círculos de empresários e até mesmo entre outros concessionários de carros de luxo. Fortaleza, uma cidade cheia de vida e movimento, tornou-se palco de discussões sobre preconceito e atendimento. Nas rodas de conversa, o episódio virou assunto principal. Muitas pessoas que trabalhavam com vendas, especialmente em estabelecimentos de luxo, passaram a discutir suas próprias práticas e a forma como tratavam os clientes que, à primeira vista, não demonstravam sinais óbvios de riqueza. Será que nós fazemos o mesmo em nossa loja? Perguntavam-se. O caso do milionário havia plantado uma semente de dúvida e reflexão não apenas entre os funcionários daquela concessionária, mas também entre diversos profissionais da cidade. Alguns empresários locais, ao tomarem conhecimento do ocorrido, começaram a promover treinamentos sobre empatia e atendimento ao cliente em suas próprias empresas. A história daquele homem que havia sido ignorado por sua aparência simples tocou profundamente muitos donos de negócios, especialmente aqueles que também lidavam com clientes de alto poder aquisitivo. Uma nova onda de conscientização começou a tomar forma, com mais empresas buscando melhorar a maneira como tratavam seus clientes, valorizando cada pessoa que entrava pela porta, independentemente de sua aparência. Não demorou muito para que o caso chegasse às redes sociais, ganhando força e viralizando rapidamente. Blogs e páginas focadas em comportamento, negócios e empreendedorismo começaram a compartilhar a história do milionário disfarçado. A narrativa capturava a atenção de todos que a liam, gerando comentários sobre preconceito, julgamento e como as aparências podem ser enganosas. Quantas vezes nós mesmos já julgamos alguém apenas pela forma como estava vestido? Essa era a pergunta que se repetia nos comentários, à medida que as pessoas refletiam sobre o impacto de suas próprias atitudes. Enquanto a história crescia online, alguns funcionários da concessionária, inicialmente relutantes, começaram a aceitar a profundidade da lição aprendida. Muitos deles se tornaram mais cuidadosos ao lidar com seus próprios preconceitos no atendimento ao público. Um dos vendedores, que havia ignorado o milionário no início, compartilhou em suas redes sociais uma reflexão pessoal sobre o episódio, admitindo que tinha muito a aprender sobre como tratar as pessoas de maneira mais justa. Sua postagem gerou uma onda de apoio, com pessoas elogiando sua humildade em reconhecer o erro. Os debates sobre o caso também chegaram às ruas. Em mercados, feiras e até mesmo em bares, era comum ouvir as pessoas comentando sobre o episódio do milionário invisível. Alguns relataram experiências semelhantes, onde haviam sido subestimados ou maltratados por conta de sua aparência. A narrativa despertou um senso de solidariedade entre aqueles que já haviam passado por situações de preconceito velado, seja em lojas de luxo ou em ambientes mais modestos. O caso fez com que muitas pessoas refletissem sobre a importância de tratar todos com dignidade e respeito. Dentro da própria comunidade empresarial de Fortaleza, o episódio começou a gerar uma mudança nas estratégias de atendimento. Alguns empresários renomados da cidade, conhecendo a história de perto, começaram a reavaliar como suas equipes tratavam os clientes. O boca a boca, alimentado pela curiosidade e pela necessidade de mudança, trouxe novos olhares sobre o atendimento e a forma como as empresas interagiam com o público. Treinamentos focados em experiência do cliente começaram a ser mais valorizados, com uma ênfase clara em empatia e personalização. Essa transformação foi sentida em vários níveis. As concessionárias de luxo, por exemplo, perceberam que o tratamento preferencial, muitas vezes reservado apenas aos clientes que aparentavam ter mais, estava perdendo espaço para uma abordagem mais inclusiva. A equipe daquela concessionária específica começou a servir de exemplo para outras lojas, que, inspiradas pelo caso, adotaram práticas mais justas no atendimento. Não sabemos quem são nossos clientes até darmos a chance de conhecê-los, virou um mantra repetido em reuniões de equipe por toda a cidade. A história do milionário disfarçado foi, ao longo do tempo, se tornando uma espécie de lenda urbana em Fortaleza. As pessoas recontavam o episódio, cada vez com mais detalhes, e, por mais que houvesse variações na narrativa, o ponto central sempre permanecia o mesmo. O valor de uma pessoa não pode ser medido pelas roupas que veste ou pelo que ostenta. Esse episódio serviu para transformar a
maneira como muitas pessoas viam a relação entre aparência e valor, deixando uma marca permanente na cultura local. Depois de toda a experiência e do impacto gerado na concessionária e na cidade de Fortaleza, o milionário disfarçado voltou para sua rotina, mas com uma nova perspectiva sobre sua própria vida. Apesar de sua imensa riqueza e de estar acostumado a ser tratado com respeito devido ao seu status, a experiência de ser ignorado e subestimado mexeu profundamente com ele. A sensação de invisibilidade o fez refletir sobre como, muitas vezes, o mundo valoriza mais as aparências do que a essência das pessoas. E essa lição o fez reconsiderar algumas de suas próprias atitudes e decisões. Sentado em sua luxuosa cobertura, com vista para o mar de Fortaleza, ele pensava nas inúmeras vezes em que, provavelmente, ele mesmo julgou alguém de maneira precipitada. Embora sempre tenha se visto como alguém justo e equilibrado, a experiência na concessionária lhe mostrou que todos nós, em algum momento, acabamos sendo influenciados por impressões superficiais. Ele começou a repensar como tratava seus próprios funcionários, amigos e até mesmo desconhecidos com quem cruzava no dia a dia. A partir daquele momento, ele decidiu que seria mais atento a isso. Sua fortuna, construída ao longo dos anos com muito trabalho e estratégia, lhe trouxe conforto e poder, mas também o afastou, de certa forma, de uma realidade mais simples. O fato de ele ter sido tratado como uma pessoa sem importância durante aquele experimento social o fez lembrar de suas próprias origens humildes, de quando ainda era um jovem em ascensão, lutando para se destacar em um mundo cheio de desafios. Ele já havia sido ignorado muitas vezes no passado, quando ainda não tinha o dinheiro ou a posição que hoje desfrutava. Mas, com o tempo, ele foi esquecido de como era estar do outro lado. O milionário, então, decidiu que precisava fazer algo com essa nova compreensão. Ele não queria que aquela experiência se perdesse como uma simples anedota ou algo passageiro em sua mente. Ele sabia que o impacto que havia causado na concessionária era significativo, mas a transformação que buscava não poderia parar por ali. Era necessário expandir essa lição para outras áreas da sua vida e também compartilhar esse aprendizado com outras pessoas. A vida havia lhe dado a oportunidade de realizar esse experimento, e agora, ele queria usar sua posição de influência para provocar mudanças mais amplas. Ele começou por sua própria empresa. Em uma reunião com seus diretores e funcionários, o milionário compartilhou sua experiência na concessionária de forma detalhada, explicando como havia sido tratado de maneira diferente por conta de sua aparência e como isso fez refletir sobre as dinâmicas dentro de sua própria organização. Ele questionou a todos: será que nós também estamos julgando as pessoas por sua aparência? Será que estamos deixando de lado potenciais parceiros, clientes ou até funcionários por conta de julgamentos superficiais? As perguntas pairaram no ar, e o silêncio que se seguiu foi a prova de que suas palavras estavam gerando um impacto. Ao longo da reunião, ele propôs uma mudança na cultura da empresa. Não era apenas sobre negócios ou lucro, mas sobre como eles interagiam com o mundo à sua volta. A partir daquele momento, a empresa passaria a promover uma cultura mais inclusiva, onde todos os clientes, fornecedores e colaboradores fossem tratados com o mesmo respeito, independentemente de sua aparência ou posição social. O verdadeiro sucesso, disse ele, não está apenas no dinheiro que ganhamos, mas na maneira como tratamos as pessoas. Suas palavras foram recebidas com admiração e respeito, e ele sentiu que essa era apenas a primeira de muitas mudanças que fariam parte de seu legado. Além de transformar a cultura da empresa, o milionário também começou a agir de forma diferente em sua vida pessoal. Ele passou a prestar mais atenção em como interagia com todos ao seu redor, desde o porteiro de seu prédio até os colegas de negócios. Ele percebeu que pequenas ações de respeito e empatia podiam transformar completamente o dia de uma pessoa. Começou a aplicar em sua vida o mesmo princípio que havia aprendido naquele dia na concessionária. Cada pessoa merece ser tratada com dignidade, não importa sua aparência ou status. Com o tempo, suas ações começaram a inspirar outros ao seu redor. Amigos e empresários que conheciam sua história passaram a adotar práticas mais humanizadas em seus negócios. O impacto da experiência do milionário disfarçado cresceu, não apenas dentro de sua própria empresa, mas também em toda a rede de contatos que ele havia construído ao longo dos anos. O que começou como um simples experimento social havia se tornado um movimento de transformação na maneira como as pessoas lidavam umas com as outras, e ele sabia que esse era o verdadeiro resultado de sua missão. O milionário, já impactado pela experiência e pelas mudanças que estava promovendo em sua própria empresa, logo começou a perceber que a transformação estava se espalhando muito além do que ele havia imaginado. Não demorou para que outros empresários, inspirados pela sua história, também começassem a repensar suas atitudes e práticas de atendimento ao cliente.
A notícia do seu experimento em Fortaleza havia viralizado, e agora ele era frequentemente convidado para palestrar sobre o assunto em eventos e conferências empresariais em todo o país. Nessas palestras, o milionário falava abertamente sobre os preconceitos que havia enfrentado em sua jornada e sobre como ele mesmo, ao se disfarçar de pobre, viu de perto o quanto as aparências podem enganar. Ele não se posicionava como uma vítima, mas como um exemplo vivo de que as pessoas precisam olhar além do superficial. O valor de uma pessoa não está no que ela veste ou no que ela possui, mas em quem ela realmente é, dizia ele com convicção, em frente a plateias repletas de empresários, gestores e vendedores. A mensagem ressoava de forma poderosa em todos os lugares onde ele falava. Cada vez mais empresas começaram a adotar práticas de atendimento mais humanas e menos baseadas em preconceitos. A ideia de que o cliente deveria ser respeitado por sua essência, e não pela sua aparência externa, começou a ser difundida. Treinamentos focados em atendimento sem julgamento e em empatia passaram a ser aplicados em diversas companhias, desde grandes corporações até pequenos negócios locais. O impacto da experiência do milionário se tornou um exemplo de como pequenas atitudes podem gerar grandes transformações. Porém, mais do que inspirar os outros, o milionário estava mudando a si mesmo. Ele percebeu que sua jornada de aprendizado não se limitava apenas à forma como era tratado, mas também em como ele tratava as pessoas ao seu redor. Ele começou a refletir sobre suas relações pessoais e profissionais, questionando se, em algum momento, também havia julgado alguém precipitadamente. A cada dia, ele se comprometia a ser mais consciente, mais aberto e mais disposto a enxergar além das primeiras impressões. Sua busca por uma transformação mais profunda não parava. Em seu círculo mais próximo, essas mudanças já eram visíveis. Amigos e familiares começaram a notar como o milionário estava mais presente nas conversas, mais atento às necessidades dos outros e mais disposto a ouvir. Ele entendia que, por muitos anos, seu sucesso nos negócios havia lhe dado um escudo invisível, uma barreira que o distanciava das pessoas. Agora, após sua experiência na concessionária, ele estava aprendendo a se reconectar, a enxergar as pessoas como elas realmente são. E isso o fez sentir-se mais humano do que nunca. Além de suas interações pessoais, o milionário decidiu fazer algo ainda maior. Usando sua influência e recursos, ele começou a financiar projetos e iniciativas sociais focadas em promover igualdade e oportunidades para todos. Ele sabia que, apesar de sua transformação pessoal, o mundo ainda estava cheio de preconceitos, e muitas pessoas não tinham as mesmas oportunidades simplesmente porque não se encaixavam nos padrões tradicionais de aparência ou riqueza. Seus investimentos agora tinham um novo foco: criar espaços onde cada indivíduo fosse valorizado por suas habilidades e não por sua aparência. Em Fortaleza, a cidade onde o experimento havia começado, o milionário se tornou uma espécie de lenda viva. As pessoas falavam dele com admiração, não apenas por sua riqueza, mas pela maneira como ele estava usando seus recursos para fazer o bem. Projetos de capacitação para jovens de comunidades carentes, iniciativas voltadas para o empoderamento de pequenos empreendedores e programas educacionais passaram a ser financiados por ele. Seu objetivo era claro: garantir que todos tivessem a chance de crescer e prosperar, independentemente de como fossem vistos pela sociedade. Nos eventos que patrocinava, o milionário fazia questão de estar presente, ouvindo as histórias daqueles que estavam sendo impactados por seus projetos. Ele sabia que, apesar de toda sua riqueza, havia muito a aprender com essas pessoas. Cada conversa, cada troca de experiências, reforçava sua convicção de que o verdadeiro valor das pessoas não pode ser medido por algo tão superficial quanto suas posses ou aparência. Ele estava determinado a usar sua influência para mudar essa percepção, não apenas no mundo dos negócios, mas na sociedade como um todo. Essa transformação o fez perceber que sua missão ia muito além dos limites da fortuna que acumulou. O milionário, que um dia se disfarçou de pobre para comprar um carro de luxo, agora se via como alguém com a responsabilidade de criar um impacto positivo duradouro. Ele havia experimentado em primeira mão o poder das aparências, e agora sua vida era dedicada a romper essas barreiras, uma pessoa de cada vez. Sua jornada de mudança ainda estava em andamento, mas ele sabia que, com cada ação, estava fazendo a diferença. O milionário, que havia começado sua jornada apenas para testar um conceito social simples, agora via o impacto de suas ações crescendo de forma exponencial. O que começou como uma experiência em uma concessionária de Fortaleza se transformou em algo muito maior. Um movimento que desafiava preconceitos, mudava mentalidades e inspirava um atendimento mais humano e respeitoso em diversas partes do país. A história dele se tornou um exemplo claro de que pequenas atitudes podem gerar transformações profundas em qualquer ambiente, desde negócios até relações interpessoais.
A partir daquele ponto, o milionário decidiu que era hora de deixar um legado que fosse além das suas realizações no mundo dos negócios. Ele queria que a mensagem que ele havia aprendido e compartilhado se perpetuasse por gerações futuras. Para isso, ele começou a investir de forma ainda mais focada em programas de educação e inclusão social. Ele sabia que a chave para transformar a sociedade estava nas próximas gerações, e que ensinando-as a não julgar as pessoas pela aparência, ele poderia criar um impacto duradouro e profundo. Uma de suas maiores iniciativas foi o lançamento de um instituto voltado para a promoção da igualdade de oportunidades. O Instituto Olhe Além das Aparências, fundado em Fortaleza, tinha como principal objetivo criar programas educacionais que desafiassem os preconceitos sociais e capacitassem jovens e adultos de todas as origens. O Instituto oferecia treinamentos profissionais, bolsas de estudo e programas de mentoria para aqueles que, por diversas razões, haviam sido subestimados ao longo de suas vidas. Todos merecem uma chance de ser vistos pelo que realmente são, dizia o slogan da organização. O sucesso do Instituto foi quase imediato. Empresas de diversos setores começaram a se associar ao projeto, oferecendo vagas de emprego e treinamento para os participantes. O impacto foi tão grande que, em poucos anos, o Instituto começou a expandir suas operações para outras capitais do Brasil. Jovens de comunidades carentes, adultos em busca de uma nova chance e até profissionais experientes que enfrentavam discriminação no mercado de trabalho encontraram no Instituto uma forma de mudar suas vidas. E o melhor de tudo, cada história de sucesso reforçava a mensagem central do milionário: o valor de uma pessoa não está nas aparências, mas em suas habilidades, caráter e potencial. Para o milionário, ver o crescimento do Instituto era uma forma de realizar seu propósito de vida. Ele sabia que a riqueza material que havia acumulado ao longo dos anos era significativa, mas era essa transformação social que realmente o preenchia de orgulho. Seu nome, que antes estava associado a grandes negócios e empreendimentos de sucesso, agora era sinônimo de empatia, justiça e inclusão. Ele entendia que seu legado não seria apenas sobre o dinheiro que havia acumulado, mas sobre o impacto que suas ações estavam gerando na vida de milhares de pessoas. Além do trabalho no Instituto, o milionário passou a dedicar mais tempo a escrever e compartilhar suas experiências. Ele lançou um livro autobiográfico, intitulado O Valor Além da Aparência, onde contou sua história desde os dias de juventude até o experimento na concessionária de carros de luxo que mudou sua visão de mundo. O livro foi um sucesso instantâneo, com milhares de exemplares vendidos em todo o Brasil e no exterior. Em suas páginas, ele não apenas contava sua trajetória, mas oferecia conselhos práticos sobre como qualquer pessoa pode quebrar o ciclo de julgamento superficial e viver de forma mais empática e justa. O impacto de seu livro foi imediato. Leitores de todas as idades se identificaram com suas lições e começaram a aplicá-las em suas próprias vidas. Para muitos, a mensagem do milionário era um chamado à ação, um lembrete de que todos, em algum momento, subestimam os outros ou são subestimados. O livro se tornou uma espécie de manual para aqueles que buscavam enxergar além do superficial, seja nos negócios, nas relações pessoais ou na vida cotidiana. E o milionário, sempre acessível e disposto a ensinar, passou a realizar encontros e palestras com seus leitores, promovendo discussões profundas sobre como podemos ser mais humanos em um mundo muitas vezes obcecado pelas aparências. Ao olhar para tudo o que havia conquistado, o milionário sabia que sua missão estava longe de acabar. O Instituto Olhe Além das Aparências continuava crescendo, o livro continuava inspirando milhares de pessoas, e suas palestras continuavam a atrair plateias ansiosas para ouvir suas lições de vida. Mas, mais do que qualquer projeto ou conquista, o que ele mais valorizava era o simples fato de que suas ações estavam mudando vidas. Ele sabia que, quando chegasse o momento de partir, o mundo seria um lugar melhor porque ele decidiu, um dia, se disfarçar de pobre e ver a verdade por trás dos preconceitos. Nos últimos anos de sua vida, o milionário continuou dedicando seu tempo e recursos para promover uma sociedade mais justa e inclusiva. Ele sabia que, ao inspirar outros a verem o valor além das aparências, estava plantando sementes que floresceriam por muitas gerações. Sua história, que começou de forma tão simples, havia se tornado um símbolo de resistência contra o julgamento superficial e a discriminação. E, assim, ele concluiu sua jornada com a certeza de que seu legado não estava apenas em sua riqueza, mas no impacto duradouro que suas ações deixaram na vida das pessoas. Você já parou para pensar quantas oportunidades pode ter perdido ou oferecido baseando-se apenas na aparência? A história do milionário disfarçado nos ensina uma verdade muitas vezes esquecida. O valor real de uma pessoa não está nas roupas que veste ou no dinheiro que ostenta, mas na essência, no caráter e no que ela tem a oferecer. Ao longo dessa jornada, vimos como as aparências podem enganar, e como um simples julgamento pode ser a diferença entre uma experiência positiva e uma oportunidade perdida.
Mas o que você vai fazer com esse conhecimento agora? A lição não é apenas sobre o mundo dos negócios, mas sobre como interagimos com as pessoas diariamente. Quantas vezes você, mesmo que sem perceber, deixou de enxergar o potencial em alguém por não dar a devida atenção? A pergunta mais importante é: como você pode começar a mudar isso? É hora de quebrar esse ciclo. Se você se comprometer a olhar além do superficial, vai perceber que as conexões verdadeiras estão muito além das aparências. Então, por que não começar agora? Inscreva-se no canal, ative as notificações e fique por dentro de mais conteúdos como este, que desafiam suas percepções e te ajudam a crescer. Ao assistir nossos próximos vídeos, você vai continuar aprendendo, evoluindo e, mais importante, transformando a forma como você vê o mundo. E por falar nisso, não perca o próximo vídeo: o que realmente define o sucesso? Dicas para construir sua trajetória sem depender de estereótipos. Esse conteúdo vai te mostrar como você pode alcançar seus objetivos focando no que realmente importa, e te preparar para mudar de vida.